Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva com muita serenidade, a fim de que as reflexões dessa manhã possam calar profundamente em nossos corações. Nós vamos dar continuidade a este item que achamos de maior importância, para que a gente possa compreender melhor essa questão da riqueza. Há um homem que muito haja trabalhado e com o suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvir-te dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica a caridade dentro de suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro é maior e será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, por egoísta e impiedoso com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quando melhor nada, um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso para sentir-se em aliviá-los nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto ao apego aos bens terrenos é o orgulho. Não raro vê-se revista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. Um desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo a acabar dizendo: faça o que eu fiz, segundo o seu modo de ver a bondade de Deus. Não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. Orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar na terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se dele em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu me havias dado e mos tiraste. Faze-se a tua vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submisso. Confiai naqueles que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosamente ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que o da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é a criança que somente vê o momento que passa, o que dele se desprende. É como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas proféticas palavras do Senhor. Meu reino não é
deste mundo. Amados irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando dos nossos mensageiros do bem o amparo para todos nós. Que essas lições possam calar profundamente em nosso espírito, modificando os nossos sentimentos, Jesus, para que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, para que possamos aprender e caminhar em direção à implantação do reino de Deus em dentro de nós. Se conosco, Jesus. Amparai os nossos irmãos em dor, nossos familiares, amigos, todos aqueles, Mestre querido, que ora passam por situações de grandes dificuldades. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, que assim seja. Nós convidamos a todos a refletir nesse item do desprendimento dos bens terrenos, porque nem sempre nós temos visto os nossos excessos. E nós temos uma passagem de Marcos, que ele narra no capítulo 8, versículo 36, que ele diz assim: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esta é uma reflexão, né, meus irmãos, quando nós nem sequer pensamos que nós perdemos mesmo a grande oportunidade de avançar, porque nós ficamos ainda muito apegado às questões materiais. Muitas vezes economizamos de uma parte, mais pelo medo de perder, pelo medo das lutas, e vamos amontoando, e nós muitas vezes também não refletimos que não é por aí que nós vamos ser felizes, mas a riqueza, ela é um móvel que nós temos, de uma maneira de termos para transformarmos os nossos sentimentos, especialmente no aspecto da caridade. Então, não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência justificar os seus próprios olhos, os olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrenos. Esse é o papel da consciência. E nós vamos ver que enquanto nós estamos aqui com o corpo terrestre, no corpo da Terra, nós temos naturalmente a preocupação de preservar ou de cuidar dos problemas da nossa própria manutenção. Isso é um dever nosso. E essa vigilância, ela não exclui a nossa previdência. Então, muitas vezes, nós não somos previdentes, mas também nós não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre uma introdução às questões difíceis que desorganizam o nosso pensamento. E hoje nós acabamos de ler que um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Sim, esse é o trabalho. Porque muitas vezes, depois do próximo item, nós vamos ver a transmissão da riqueza. Aquele que recebe uma riqueza, aquele que recebe uma herança, tudo que vem pronto, ele não sabe o valor do trabalho, do esforço que quem fez para quem conseguiu para realizar, manteve esse esforço, ele não valoriza tanto quanto aquele que tem. Mas nós podemos pensar que não é muito correto isso que nós estamos dizendo em relação que aquele que acumulou bens do dinheiro melhor conhece o valor. Nós temos também do outro lado, nós podemos ver que todos aqueles que recebem e que eles têm por desejo, por um princípio, praticar a caridade, ele recebe em abundância. Então, não é com a fadiga do trabalho material que nós vamos ter
o merecimento, de forma alguma. Porque nós, quando conhecemos o valor do dinheiro, nós sabemos o que nós podemos fazer com ele. Infelizmente, há no homem, infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte que é o apego. E tudo isso está nos simplificando que nós não podemos ficar apegados, porque nada me pertence. Tudo aquilo que eu ofereço para o bem útil do outro é uma bênção. E o que me apega, o que me faz apegar, é o meu sentimento de orgulho. Ainda é o meu egoísmo, mas o orgulho, ele, ele nos cega. É como a vaidade, né? Ele impõe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Então, nós podemos ter toda uma inteligência e termos até umas aptidões para o bem, mas nós não vamos realizar, porque muitas vezes o orgulho nos prisiona. Também não posso esbanjar tudo aquilo que tenho, porque é um descaso, é uma indiferença. Por isso que quando nós recebemos uma herança e que nós não valorizamos o trabalho, o esforço aquele que nos doou, nós também podemos achar que isso foi fácil. E aí podemos gastar, podemos esbanjar. Então, tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Que aflição nós temos quando a gente vê a conta bancária descer. Muita gente sofre e muita gente tem tanto e que ele quer sempre mais, são milionários, e nós sabemos que muitos são milionários, mas têm uma vida de caridade, de benevolência, são abnegados, irmãos que contribuem com a família, com o bem-estar do outro, auxilia tantas instituições, mas temos outros que não. As diferenças que nós temos justamente estão calcados nesta riqueza que está guardada em nós pelo apego. Então, esbanjar a riqueza também não é demonstrar nenhum desprendimento dos bens terrenos. Muitas vezes é um descaso, é uma indiferença. Então, todos nós precisamos entender que nós somos depositários do amor divino, de tudo aquilo que fizer para o outro. E aqui nós vamos ver que o Evangelho nos diz: prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Nós precisamos interpretar bem qual é o nosso interesse. Qual é a nossa intenção? Porque fazer por fazer nada resolve. E muitas vezes nós temos aquele outro lado, o desapego aos bens terrenos, que vai fazer com que a gente sinta melhor e a gente passa a ter o desejo de servir. Servir não quer dizer que estamos esbanjando. Servir é auxiliar o outro. E se nós, por exemplo, não observarmos o que a nossa vontade mais íntima vem nos pedir, nós não vamos conseguir realizar esse desprendimento que o Evangelho nos ensina. Então, nós temos que ver que quantas vezes nós confiamos numa pessoa, num filho, num parente, num amigo, e nós temos grandes prejuízos. E às vezes nós ficamos até paralisados, porque nós não esperávamos que aquilo acontecesse. Mas Deus abre outra porta. Quando passamos por um golpe de uma prova rude, há sempre uma consolação, porque ai daquele que faça o escândalo. Então, o homem que fica preso aos bens terrenos, ao que sofre e que tira do outro e que não pensa o mal que ele faz com o outro, ele não vai compreender tão cedo o que Jesus veio nos dizer sobre o meu reino não é deste mundo. Então, nós vamos ver que o Senhor, que é Jesus, ele deposita sempre em nós a confiança,
o desejo que nós temos para que a gente possa evoluir, crescer. Então, nós temos que observar que existe nisso aí algum olhar, algumas condições, por exemplo, o patrimônio físico, né, que quando está guardado, aquele tanto de terra, aqueles tantos prédios, tantas casas, apartamentos, são patrimônios físicos que muitas vezes nós não aproveitamos, são sem proveitos. Por que que são sem proveitos? Porque nós temos medo de fazer com que isso multiplique em bem para o outro. E aí nós vamos ver que nesse fundo do nosso pensamento está a isca da sombra que vai atraindo cada dia a inveja, a discórdia. Por quê? Porque aqui é quando eu tenho muitos, outros olham e falam, nossa, mas ele tem um patrimônio desse e não ajuda ninguém. Como é que pode? Outras vezes nós vamos ao supermercado, compramos tantas coisas e vamos tocando. E nós sabemos que alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Então, meus amigos, o momento agora é outro. Há tantas criaturas, irmãos nossos, precisando do amparo. Então, é preciso que aí a gente possa compreender que nós precisamos ser depositários fiéis. Tudo aquilo que nós estamos recebendo, que nós possamos fazer o bem para o outro, sem julgamento, sem, sem tirar proveito, mas que a gente possa olhar para as pequenas coisas. Por exemplo, uma roupa que nós não usamos mais pode ser um patrimônio para as traças. Então, nós vamos ver quando nós temos muito dinheiro, recursos que estão sendo guardados, são tentações para aqueles que vão receber os nossos descendentes. Quantas vezes nós já escutamos pessoas falando, nossa, fulano não vive tanto, não morre, mas por quê? Ele não está preservando a vida por dó, por isso, por aquilo, porque ele quer receber a herança. E é preciso que a gente tenha muito cuidado. Então, todo excesso é parede mental para nós, que vai isolando aqueles que o criam. Tudo aquilo que eu vou guardando, aquilo que é excesso, vai ficar guardado no cárcere do meu orgulho, do meu egoísmo, da vaidade. Muitas vezes mentimos para nós mesmos. Então, nós convidamos todos a observar o material que nós estamos guardando e muitas vezes amontoando. Tudo que está fora de ti, meu irmão, representa o caminho em que transitas. Agora, o que nos aprisiona muitas vezes são as nossas ilusões. E é por isso que Santo Agostinho fecha esse capítulo, mostrando para nós a transmissão da riqueza, quando ele diz o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmitir os seus descendentes? Ele responde: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subornado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aquele descendente goze do que lhes foi transmitido. Isso é sério. Às vezes eu espero tanto, e quando eu vou receber aquela herança, nós estamos numa outra situação, outra condição. Aquela ilusão já passou. Então, nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque ninguém pode tirar o direito e privar o direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. Reflita nisso, meu irmão. Nós precisamos refletir muito no Evangelho para que todos os bens espirituais que nós estamos conquistando sejam virtudes
para o nosso crescimento. Seja virtude no campo da educação. Sejam valores inalienáveis que brilham dentro de nós, para que a gente possa ter um estado de sublimação na vida espiritual. Que Jesus nos abençoe. Encerramos um capítulo com bastante reflexões para todos nós, que o que temos nos basta. E é preciso saber ter uma vida mais simples. Que o Senhor nos abençoe e que a paz do Cristo esteja com todos nós. E nesta hora do passe, nós pedimos, nós rogamos, que sejamos agraciados com as energias que vão tocar o nosso pensamento, convidando-nos a mudar o nosso olhar para a vida. Que a bênção divina do passe consubstancialize em nosso ser força, coragem, que a água seja fluidificada e que nós todos sejamos amparados. Jesus, que cada lição do seu Evangelho possa transformar a nossa vida. Paz e alegria é o que desejamos a todos. Recebam em seus corações a vibração amorosa do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.